meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz trazendo alguns conhecimentos em filosofia para a gente poder pensar, refletir e desenvolver os nossos trabalhos. Obviamente que nós temos várias aulas já aqui na nossa plataforma, então eu te convido a fazer um passeio por ela. É importante você estar investigando todas as possibilidades que existem na nossa plataforma. Nossa plataforma tem aulas sobre todas as disciplinas, então vai lá, investiga, pega aquele conteúdo que você está precisando, tá bom? E em filosofia, principalmente, nós já temos ali muito conteúdo, nós temos exercícios também, então faça a sua parte, busque o seu conhecimento. Mas antes de começarmos esta aula, eu quero pedir para você manter a concentração. Então pega todo o teu material e evita dispersão, tá? Porque nesta nova forma de você acessar o conhecimento, que é através dessas mídias, obviamente, a gente tem uma facilidade de perder a atenção, de perder o foco. Então, evite isso, correto? Nós temos um tema muito interessante. Tá? Dentro da filosofia, nós temos uma área específica sobre o conhecimento. Ela chama epistemologia. Nós já temos esse conteúdo também desenvolvido aqui em aulas anteriores. Então, mais uma vez, vai lá e dá a busca que tu vai encontrar. Tá? Mas veja só, esta definição de conhecimento, ok? Ela precisa ser muito bem investigada, ela precisa ser, na verdade, ali transformada em elementos mais minuciosos, ok? Porque nós estamos falando de um elemento que é fundamental para a própria constituição do saber filosófico. Na verdade, não é somente do saber filosófico, nós temos vários tipos de conhecimento, nós temos vários elementos agregados ao conhecimento, ok? Então, entendamos da seguinte maneira, quando nós estamos falando de conhecimento, nós precisamos de uma investigação, certo? Que tenha muito critério, que tenha uma metodologia, que tenha uma sistematização, ou seja, uma organização. Mas vamos lá. Conhecimento geralmente está no que nós consideramos entre uma relação, ok? Então, geralmente, tá, ele é considerado como uma relação entre um sujeito e um objeto. Relação entre um sujeito, ok? Este sujeito, ele é considerado aquele que conhece, ok? A expressão é aquele que conhece, ok? E além desse sujeito, nós temos um objeto e um objeto, ou seja, aquilo que é conhecido. E um objeto, correto? Ou seja, aquele que é conhecido. Bom, perceba que eu estou dando para vocês um conceito bem mais detalhado, bem mais extenso até do que de normal. Por quê? Porque nós estamos estudando agora de forma sistemática o conhecimento. Então nós precisamos de, claro, instrumentalização de dados, de descrições mais apuradas. Então veja só, esta relação entre sujeito, olha, aqui nós temos este elemento chamado sujeito. Se vocês querem um nome interessante para isso, dentro da filosofia, lá na universidade a gente chama de sujeito cognoscente, aquele que conhece. E nós temos um objeto. Este objeto a gente chama, tá, de forma assim bem categórica, bem erudita, de cognoscível, ou seja, aquele que é conhecido. Bom, mas veja só, é nesta relação que nós temos a produção do conhecimento. Então veja só, geralmente você vai encontrar um desenhozinho muito curioso, em que você tem o sujeito, que cá está, certo? Você tem um objeto, então nós temos uma relação aqui estabelecida. E esta relação ela é feita através de quê? Ela é vetorialmente, lembra da física? Vetores? Então, ela é vetorialmente, olha, colocada desta forma. E aqui você pode muito bem entender que um sujeito está se debruçando sobre o objeto, e isto aqui nós chamamos de produção do conhecimento. Então aqui nós temos, vou botar de preto aqui para continuar com o padrão. Vamos lá. Nós temos a produção do conhecimento aqui. Perfeito? Então veja só, quando nós
conceituamos desta forma, nós podemos traduzi-lo neste desenho. É aquela história, assim, tu quer que eu escreva ou desenhe? Eu fiz os dois logo, para não ficar nenhuma dúvida. Olha aqui, ó. Esta é a relação estabelecida de conhecimento. Aí tu vai dizer assim, mas professor, isso aqui pode mudar? Pode diferenciar? Pode, obviamente. Eu estou fazendo aquele mais básico, entendeu? Entendam, vocês estão no ensino básico. Aqui é para você conhecer o básico. Obviamente que na concepção kantiana do cristianismo vai mudar, vai ter uma outra estrutura aqui. Na concepção que nós falamos da fenomenologia vai mudar ainda um pouco mais. Então, existem várias formas. Essa aqui é a forma mais básica, entendeu? Isso aqui é a forma mais elementar, digamos assim. Esse aqui é o start para que você comece a entrar em contato com aquilo que é considerado como conhecimento, certo? Então, você vai acrescentando, né? Igual tijolinho, vai acrescentando aos poucos mais elementos e vai conhecendo de uma forma mais holística, ou seja, do todo, ok? Então, essa aqui é a forma mais básica que nós temos para o conhecimento. Como eu falei a vocês, esta instituição conhecimento, quando nós vamos esmiuçá-la, quando nós vamos estudá-la de forma mais apurada, aí nós precisamos estabelecer como será essa investigação. Então, veja só, o conhecimento sendo objeto de heurística, de investigação, ó, vou botar essa palavra para vocês aqui, ó, heurística, ou seja, investigação. O conhecimento, quando ele é alvo deste elemento chamado heurística, nós podemos diferenciá-lo da seguinte maneira. Nós temos os tipos de conhecimento. Aqui. E aqui nós temos aulas, principalmente sobre conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento mitológico. Tem aqui bastante coisa. São vários os tipos de conhecimento. Os próprios senso comum, né? Paus que nasce torto, nunca se direita, lembra? São elementos que estão aqui como tipos de conhecimento. Mas nós não temos só os tipos, nós temos as formas de conhecimento. Certo? As formas de conhecimento, além dos tipos. Nós temos a essência do conhecimento. Além da essência, nós temos o método. Olha aqui, ó. Então, são muitos elementos que você vai, de forma investigativa, buscar dentro dessa instituição, que é o elemento do conhecimento, ok? Destas questões relacionadas ao conhecimento, é bom que nós entendamos, né, que, geralmente, os tipos, você que está aí preocupado com o vestibular, principalmente, olha, os tipos de conhecimento são os mais cobrados, são os mais trabalhados, são os mais estudados. Obviamente que os tipos de conhecimento, né, eles servem como ponto de partida para você, na verdade, agregar vários outros. Existem outras coisas aqui, eu não vou listar porque nós já temos até uma aula que já fala sobre isso. Então, isso aqui é só para você relembrar e para você ver, tá, que quando você vai estudar o conhecimento de uma forma sistemática, você precisa, claro, ir dividindo para ficar muito melhor e muito mais fácil de compreendê-lo. Existem mais elementos aqui, claro, tem aulas aqui sobre isso, você procura aí na plataforma Gonçalves Dias, que nós temos já esse conteúdo também tratado e nós já falamos um pouco sobre esses elementos. Mas, veja só, esses tipos de conhecimento são geralmente os tipos de conhecimento que mais aparecem, são os tipos de conhecimento que nós temos um maior cuidado, porque eles começam, eles são carro-chefe, eles que vão puxar geralmente todos os outros. As formas do conhecimento, essência, método, por exemplo, estão muito associados aos tipos de conhecimento. E aí nós temos 3 tipos de conhecimento que são fundamentais para que a gente possa entender e trabalhar. Veja só, nós temos, por exemplo, o senso comum, certo? O senso comum é um tipo de conhecimento que nós precisamos ter muito cuidado. Mas veja só, o senso comum ele se caracteriza por algumas coisas interessantes, como fragmentação. Ó. Fragmentação, ou seja, ele é partimentado, ele é quebrado em pedaços, ok? Ele tem uma subjetividade, ok? Então ele é extremamente interpretativo, não é isso? Agora, preste atenção numa coisa, ele é um ponto de partida, sem preconceito, aqui é filosofia, então não tem preconceito com nada. Aqui ele é ponto de partida, viu? Ele também tem a sua utilidade. Ele é um tipo de conhecimento. Talvez não seja o melhor, estou até colocando talvez, com cuidado, viu? Talvez.
mas é um tipo de conhecimento, ok? Temos de ter muito carinho, muito cuidado. Nós temos coisas fantásticas que o senso comum produziu, tá? Tudo bem que não é o melhor tipo, mas é um tipo, entendam, tá? Assim como o mito, que nós temos aula aqui, vai lá dar uma buscada. O mito é um elemento interessante, o mito constrói muito, mas o senso comum também se debruça sobre isso e também constrói muita coisa. A partir dele nós vamos evoluindo ou não, né? Uma escolha até que nós vamos fazer. Existe outro tipo de conhecimento que é, claro, né? Nós temos aqui a nossa praia famosa, aquele conhecimento que nós estamos exercitando o tempo inteiro aqui na plataforma através desse professor que vos fala, que é o conhecimento filosófico. Tá? Então aqui nós temos o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico tem várias características, mas eu quero citar algumas aqui que geralmente vocês não têm muito contato. Como, por exemplo, o conhecimento filosófico ele é sistemático. Olha aqui, você que vai fazer vestibular, cuidado com essa expressão. Quero que você se acostume com ela. Ou seja, ele é organizado, ele tem método, ele tem um caminho a seguir. Ok? Obviamente que você conhece alguns elementos aqui, como por exemplo, reflexão. Todo mundo conhece essa história da reflexão. O movimento de volta do pensamento. Pensar novamente. Pensar de forma mais apurada, ok? Existe aqui todo um preconceito em relação à reflexão, mas, ok? Ela é necessária. A crítica, por exemplo, ok? O conhecimento crítico, ou seja, o desvelamento de ideologias, o desmascaramento de discursos falsos, aquela forma de você encarar a realidade para além daquilo que quer enganar você, ok? O conhecimento crítico, ele está aqui. Esses elementos vocês conhecem. Agora veja só, nós temos também uma visão de conjunto, que é importante dentro do conhecimento filosófico, meu caro, minha cara. Essa visão de conjunto é a famosa visão do todo. A gente chama ali, tem uma palavra bonita, né, chamada visão holística. Você que gosta de palavras bonitas para a redação. Olha aqui, ó, conhecimento filosófico, ele é embutido, te dá outra característica aqui que é muito interessante da filosofia, que eu gosto muito, é uma das que eu mais gosto, que é a radicalidade. Aí vocês vão dizer assim, professor, o senhor defende radicalidade? Calma, meu caro, calma, não é o que você está pensando. Quando nós botamos este vocábulo radicalidade é porque eu quero que você entenda uma coisa. O conhecimento filosófico ele é profundo, ele não é superficial, certo? Superficial é o senso comum. O senso comum é superficial, o senso comum não tem sistematização, olha, grava isso aí para ti. O senso comum ele é superficial, o senso comum não tem sistematização. Eu até costumo fazer uma metáfora, vou pegar as metáforas aqui, né? O iceberg, lembra? A maior parte do iceberg ele está lá embaixo e não aqui em cima. Se você for superficial, você vai achar que o iceberg é só aquela pontinha. Mas você precisa ser o quê? Profundo. Perceber que ele, a sua maior parte está ali, mergulhada embaixo da água. Então, sem superficialidade. O conhecimento filosófico, ele traz esta característica. E pasmem vocês, por isto, o conhecimento filosófico, por esta razão, nestes termos, ele às vezes não é nem muito bem-vindo, porque ele se torna uma pedra no sapato, ele se torna algo incomodativo e ele se torna até um vilão às vezes. Eu costumo dizer que o conhecimento filosófico até entristece a gente em determinados momentos, tá? Porque ele traz esta visão mais apurada e às vezes você encarar a realidade de frente lhe causa uma estranheza em primeiro momento, mas é para o seu crescimento. Lembre você que a dor e o sofrimento ensina muito, tá? E para dor e sofrimento existe sempre aquele processo pedagógico, tá? E este processo pedagógico, conhecimento filosófico, ele traz para a gente fortemente, ok? É interessante que você saiba, na verdade, beber desta fonte da filosofia. Embora seja ali algo que lhe traga estranheza, que lhe cause desconforto, mas este é o grande lance da história, é sair da zona de conforto, é tirar esta falsa ideia da cabeça, né, aquela mera opinião formada sobre tudo, como diria o nosso querido Raul Seixas, né, na sua música,
Tá? E nós temos um outro tipo de conhecimento muito importante, que é o conhecimento científico, cheio de critérios, o mais considerado até o mais quadrado de todos, aquele que tem um nível de exigência máxima, né? Não tem aquela temperatura máxima, aqui é a temperatura máxima, nível de exigência lá em cima. Olha aqui, ó, você tem uma série de características como experimentação. Eu tenho de reproduzir o fenômeno estudado, experimentação. Olha só, nós temos aqui a demonstração. Eu preciso transformar este fenômeno em algo compreensível linguisticamente e principalmente dentro de uma linguagem matemática até, para dar mais confiabilidade. A galera lá gosta de usar esses detalhes aí, uma demonstração matemática, ou então uma demonstração dentro de um colorário, de um silogismo, de uma produção de argumentos consistentes, por exemplo, tá? Eu tenho aqui, olha, comprovação, usar esse termo que é um dos que eu mais gosto, tá? Para poder diferenciar esses conteúdos aqui, esses conceitos e esses tipos de conhecimento. Olha só a comprovação, certo? Se você pegar a filosofia, é difícil, nem toda condição filosófica tem comprovação. Se você pegar o senso comum, ele mesmo é que não se preocupa com comprovação, não. Ele não está nem aí para isso. Mas o conhecimento científico ele precisa. O conhecimento científico ele traz esta exigência. Ele tem esta vibe, né, como a gente fala, ele precisa deste processo. Olha só. Por isso é que nós sempre dizemos que o conhecimento científico ele é extremamente criterioso. Porque ele tem uma série de conceitos, estruturas que estão agregados a ele. Esses fundamentos precisam ser muito bem obedecidos. Então, dentro de uma heurística do conhecimento, dentro de uma investigação sobre o próprio conhecimento, em que ele vai tender ao conhecimento científico, ele não pode se furtar a determinadas condições, ok? Mas vejam, dentre os tipos de conhecimento e dentro dos tipos de conhecimento, nós temos esses três, que são, digamos assim, os mais famosos, aqueles que mais aparecem, tá? Bom, estes elementos, eles são imperativos, então, é uma ordem que conheçamos eles e saibamos, estudamos todos eles sempre para que, né, possamos construir conhecimentos melhores, mais apurados e até mesmo saber onde estamos, né, quando é o senso comum, quando é a ciência e quando é a própria filosofia. Em determinados casos, né, essa separação ela nem sequer ela é bem-vinda, mas em determinados momentos nós vamos precisar saber em que chão estamos pisando, obviamente, e, claro, como construímos cada um deles, tá? É bom que se saiba também que dentro da história da própria filosofia, alguns caracteres foram mudando, tá? Você pegar as teorias científicas mais contemporâneas, elas são mais abertas, as teorias filosóficas, algumas tentaram ser mais criteriosas, né? Então, este passeio ele é muito bem-vindo, ele também é muito bem feito pela própria filosofia, pela própria ciência, ok? Agora, o senso comum é um elemento que nós sempre temos muito carinho, mas precisamos ultrapassá-lo. Ele precisa ser superado. O senso comum, ele não pode ser o nosso guia, tá? De todos os tipos de conhecimento, o senso comum é aquele que o filosófico e o científico mais brigam contra ele. Nós precisamos sair desse senso comum. Nós precisamos ter condições de enxergar para além dele. Tá? E aí fica esse grande pedido aqui nesta aula, tá? Que nós consigamos ir para além deste elemento, claro, sem preconceito com ele, porque ele tem uma validade, ele tem uma utilidade, ele é um ponto de partida, ele é um conhecimento considerado legítimo, daí tipo de conhecimento ele está dentro, mas nós precisamos também cumprir outras tarefas, chegar a outros lugares, vislumbrar outras veredas, como se diz dentro do conhecimento filosófico, ok? Então, a instituição conhecimento, ela requer uma grande investigação, e como investigação, ela traz muitos conhecimentos agregados, ok? Nós vamos ficando por aqui.
Contamos com vocês, com a participação de vocês, contamos com o compromisso de vocês. Fica aqui um forte abraço para o professor André Luiz, mais uma vez aqui, tá? Obrigado pela presença, espero que tenham apreendido muita coisa e nos vemos aqui em outras oportunidades e outras aulas. Tudo de bom a vocês.